que a oligarquia cai? They control the wealth, they control the wealth, they control the laws, and they control the system, but they can't control everything forever. In our previous exploration of oligarchy, Aristotle uncovered how the wealthy few don't just influence society, but shape its very foundations. That video resonated with over 1 million people across the entire political spectrum, from every corner of the world. Why? Because based on the comment section, they felt this is happening in their own nations. A few powerful people controlling not just wealth, but the fundamental rules that govern our lives. Cara, saímos de um mundo em que relações entre servos e a elite era muito próxima. Vamos voltar pro medievo. Né? O senhor feudal ele tinha obrigações muito claras. Proteger o seu território e, por consequência, proteger a sua população. A população que vive e trabalha ali. Qual que era a função dos servos? Produzir comida e, quando necessário, ser os leves, sabe? Aquela força auxiliar que vai junto com a nobreza, vai junto com os aristocratas pra frente de combate. É isso. Era muito claro. Se esse nobre não cumprisse as suas obrigações de proteger os seus servos, revolta de camponeses. Esses camponeses podiam encerrar dinastias inteiras do dia para a noite. O exemplo mais mais aleatório, eu acho que é um exemplo meio idiota da Revolução Francesa, mas a história da Inglaterra é recheada de revoluções de camponeses, sabe? Pessoas revoltando contra os seus suzeranos, indo lá e tocando puteiro, queimando a porra toda, matando nobre. Isso acontecia o tempo todo. Hoje, se revolte contra o Estado. Vai lá, se revolta. Porque todos os problemas do Brasil você consegue debitar hoje na conta do Lula. O Lula é responsável mesmo por todos os problemas do Brasil? Seja honesto com você mesmo. Ele é? Ele não é. Ele não. Tadinho do Lula. Tadinho do PT. Eles são parte do problema. Eles são parte do problema. Se você derrubar o Lula e acabar com o PT, o Brasil vai virar uma potência? Vai deslanchar? Não vai. Não vai. Se você acabar com o PT, com o PSOL e todos os partidos de esquerda, o Brasil vai deslanchar? Não vai. Se você acabar com o PT e o Centrão, o Brasil vai deslanchar? Se você acabar com o PT, o Centrão e a direita bolsonarista, porque é a direita majoritária brasileira, o Brasil vai deslanchar? Se você acabar com o PT, com o Centrão, com a direita bolsonarista e com o judiciário, o Brasil vai deslanchar? Não. Os problemas do Brasil são muito maiores do que as pessoas que vocês estão olhando. Essa é a realidade. Se você acabar com as figuras que têm o seu rosto mais ou menos exposto, porque sei lá, você sabe quem é Eduardo Bolsonaro, você sabe quem é Nicolas Ferreira, você sabe quem é Erika Hilton, você sabe quem é Tabata Amaral, mas você não sabe quem é, vou pegar um nome aleatório aqui. Você sabe quem é o deputado Professor Goretti? Você sabe quem é o deputado Dorinaldo Malafaia? Não é parente do Malafaia. Você sabe quem é? Não sabe, né? Você sabe quem é Acácio Favacho? Esses caras mandam na sua vida. Mas eles não são expostos. Então, você vai concentrar todas as suas críticas e as suas pedras na mão em Guilherme Boulos, em Eduardo Bolsonaro, em Nicolas Ferreira. Mas você acha que Guilherme Boulos, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira são os nomes mais poderosos na Câmara dos Deputados? Não são. Mas eles são os mais votados. Quer um exemplo prático do porquê a gente não consegue se revoltar? Marcel Van Hatten ganhou, ele fez, acho que 200 mil votos na última eleição. Ele fez mais de 200 mil votos na última eleição. Sabe quem foi eleito? Ele competiu
como para deputado para ser presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados na última eleição. Ele ganhou 31 votos. Sabe quem foi eleito presidente da Câmara dos Deputados? Hugo Mota. Um deputado da Paraíba que foi eleito com incríveis 158 mil votos. Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, um dos estados mais ricos, com a maior população. Van Hatten foi um dos mais votados ali, é um dos deputados com maior presença online. A direita inteira brasileira conhece esse cara. Não, quem venceu é o Hugo Mota. Por quê? Porque o Hugo Mota garantiu 444 votos, porque é um grande acordo nacional que envolvia Centrão, PT, PL, para garantir esse cara na cadeira, para tocar os interesses personalíssimos de cada um desses grupos de influência. É isso. Aí você vai lá, não, vamos derrubar o Lula. Impeachment, derruba o Lula. Beleza, a gente derrubou o bode expiatório. Mas o Centrão vai estar lá ainda. O Geraldo Alckmin vai assumir a presidência. O Supremo vai seguir como tá agora. O Xandão vai continuar fazendo seus despachos autoritários. Nada vai mudar de verdade. Você tirou o otário. Você deu ao povo o sangue que ele tanto queria. Mas quem está no poder vai estar lá. Mas mesmo que você derrube toda essa galera, e a elite econômica, e a elite oligárquica do Nordeste, a elite oligárquica de São Paulo, essa galera nos rincões do Brasil, essa galera da política local que controla o país de verdade, porque para você ganhar, a elite, esse pessoal que controla as cidadezinhas de 10 mil, 20 mil habitantes no interior do Brasil, essa galera não vai rodar. Mano, os nossos problemas são tão grandes. Detalhe, eu estou falando de pessoas, políticos, eleitos. Mas o Joesley vai estar... Eu tô falando de Joesley. Mas o Joesley, todo mundo sabe quem é o Joesley. Mas existem bilionários que ninguém conhece. Ou vocês acham que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo? Você acha que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo? Mesmo? Você acha que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo? Ele é um dos, mas o mais não é. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar uma família que todo mundo conhece, a família Rothschild. Você acha que eles são mais pobres que o Elon Musk? Você pode ver nominalmente ali, cada um tem seus alguns bilhões, sei lá, 5 bilhões. Mas, cara, é uma família que juntou riqueza nos últimos 300 anos. Eles estão há 300 anos juntando dinheiro. Eles têm eles têm um dinheiro que nós aqui não conseguimos compreender o poder que esses caras têm. Rothschild, Rockefeller, os Morgan. Cara, E eles não são expostos. Enquanto o Elon Musk é um palhaço que fica pulando no palanque do Trump, os Rothschilds sabem exatamente o que eles vão se pronunciar ao público. Mas eles são uma família que todo mundo conhece. Eles são famosos, apesar de serem reclusos. Mas e famílias bilionárias que realmente não estão listadas na Forbes? Porque a Forbes, como a Forbes monta a sua lista, é com informações públicas. Informações que a Forbes tem acesso. Pelo amor, cara. Pelo amor de Deus. O Saverin, eu não acho que o Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil. O brasileiro mais rico. Com toda certeza tem alguma riqueza geracional escondida e algum cara que não quer ser exposto, porque, bom, seria um problema se ele fosse exposto. E é isso, cara. Essas pessoas existem e estão em todos os lugares. But there's something we didn't cover in that video. E são essas pessoas que controlam a nossa vida no fim do dia. É isso. Porque aqui no Brasil e no resto do mundo, a relação entre dinheiro e política é íntima, sabe? Essa galera realmente nos controla. Não é chapéu de alumínio, é só a realidade. Não é Illuminati, eu não tô falando de Illuminati, não tô falando de seita, não tô falando de nada. Tô falando que são pessoas muito ricas que estão passando a sua agenda no off. Aqui no Brasil, claramente, você vê o patrimonialismo que impera nesse país. Então, eles estão
Eles mandam na política, cara. Eles têm contato do presidente, eles tocam esse tipo de coisa. A gente tem os bilionários públicos, que você sabe quem são, o Rubens Ometo, os irmãos Lei, o pessoal da Odebrecht, sabe, a família Odebrecht. Você sabe, eles são públicos, apesar de não dar as declarações, eles são públicos, a gente sabe a sua riqueza, sabe do seu poder, a gente faz suposições educadas aqui a respeito do seu poder, do tipo de influência que eles têm no governo federal, em todos os governos. A família Moreira Salles. Mas e gente que não está exposta dessa forma, eles também exercem a sua influência no governo federal e nos juízes e nos deputados. Cara, essa galera no fim entra político, sai político, a gente pode derrubar o painho, essa galera ainda vai estar lá e não tem como a gente derrubar eles, porque eles não são nobres que tem uma função social. Eles não têm obrigação nenhuma para com o Brasil. Eles não têm obrigação nenhuma de te proteger. Muito pelo contrário, o incentivo que eles têm hoje é te sugar a sua alma. Eles não têm incentivo nenhum de proteger. A família do Walter Salles, aquele filho da puta, ele não tem obrigação nenhuma de te proteger de absolutamente nada. Se ele fosse um rico, se ele fosse um nobre na França em 1300, ele teria a obrigação de te proteger. Hoje ele não tem obrigação nenhuma além de encher os próprios bolsos. É isso. Essa é a mudança de elite, da elite aristocrática para a elite burguesa. Hidden in Aristotle's... E os aristocratas do passado que perderam seus tronos ainda estão vivos. Eles são muito ricos. Eles não têm mais obrigação nenhuma. Eles se tornaram essa elite burguesa que tá mandando dos bastidores. Os Julius Bragança tadinhos, né? Mas na Europa, sim. Na Europa eles ainda têm muito poder. Eles tocam, eles mexem os pauzinhos ali. Eles não deixaram poder, eles só perderam o título. Agora eles estão em uma posição muito mais privilegiada do que no passado. Politics lies something more. His writing did not just reveal how oligarchies work. He also... Ou vocês acham que a família Hohenzollern, que depois que perderam um trono na Alemanha, eles deixaram de ser influentes? Ou os Bonaparte, ou os Bourbon, ou os Habsburgo? Não, cara, não. Eles têm poder pra caralho. Discovered something that should make every tyrant and oligarch nervous. Agora, eles só não... A única diferença é que agora não há mais nenhuma accountability com as suas ações. Zero. Eles não têm responsabilidade alguma. Eles podem fazer o que eles bem entenderem. These systems that seem invincible, something that should make every tyrant and oligarch nervous. These systems that seem invincible often follow patterns of decline. And when they appear strongest, when their control seems absolute, that's often when they're most vulnerable. E eu concordo plenamente com isso daqui, só que eu não sei qual que vai ser o desenvolvimento que ele vai trazer nesse vídeo. Afinal de contas, ele vai mostrar como as oligarquias caem, como acelerar esse processo. Mas eu vejo que é um processo muito difícil você derrubar essa elite parasitária que a gente tem hoje e colocar outra elite que tenha um objetivo mais nobre do que apenas encher os seus bolsos no lugar. Porque isso já existiu em algum momento. Uma elite que não apenas pensava em encher os próprios bolsos. Uma elite que, sabe, tocou Estados Unidos. Estados Unidos é o exemplo moderno e prático de uma elite, os Founding Fathers, que tinha um objetivo final, um objetivo maior do que apenas encher os próprios bolsos. Eles projetaram o experimento americano e deu certo. Por muito tempo. Deu certo. O século XIX foi um sucesso, sabe? Isso morreu. Essa elite aristocrática morreu. Valeu, Matt. Pardo, me diz, pelo amor, que essas pessoas têm endereços e crânios explodíveis, são gens insano. Então, elas têm endereços, têm crânios explodíveis, só que nem eu, nem você, nem ninguém sabe quem são. Sabe? A gente não tá nesses círculos sociais. Eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou estar nesses círculos sociais. Nunca. Eu nunca vou conhecer essas pessoas. Eu nunca vou apertar a mão de um bilionário na minha vida. Exceto, sei lá, não ser muito um bilionário acessível, Luciano Hang, sabe? Um bilionário ridículo, um novo rico patético. Tá entendendo? Nós não temos acesso a essas pessoas. Esquece. Aristotle mapped out when and how these moments of vulnerability emerge. What makes some attempts at change succeed while others fail? And most crucially, how to ensure that when change comes, it leads to one of the so-called
true regime forms, rather than Cara, something even worse. por que a monarquia ela é objetivamente superior ao resto? Tipo, ninguém na democracia tem. Democracia é o caralho, né? Ninguém na república tem, hoje, no sistema que a gente vive hoje. A república romana ela funcionava porque não havia democracia, praticamente. Sabe? O input do povo era muito pequeno para causar qualquer tipo de crise. Quando o povo teve muito poder, eu acho que, se eu não me engano, antes da tirania de Sula, a tribuna da plebe tinha muito poder. Eles tinham muito poder para tocar o puteiro. Aconteceu uma guerra civil em Roma, uma purga absurda, um expurgo absurdo. E, bom, o Senado voltou a ter muito poder. E o Senado se manteve assim até que o César veio e acabou com a República. E Roma se tornou de fato, não nominalmente, uma monarquia. Então hoje eu não acredito que a República seja a República não é um regime viável para você resolver os problemas que a gente enfrenta. Nem uma ditadura. A ditadura também, uma tirania, uma ditadura não tem legitimidade alguma. A monarquia tem legitimidade, sabe? Porque o monarca, ele está ali. Bom, esse é o meu país, eu vou ficar aqui para sempre e preciso trabalhar para passar esse país pro meu filho. Ou seja, eu não posso gerar uma instabilidade social, uma raiva do povo, que isso daqui coloca em risco o meu regime, sabe? É a necessidade dele entender os anseios do povo para para manter o seu país estável. E a sua posição sua posição de governante é muito importante. Agora, uma ditadura não tem obrigação nenhuma, ele só precisa comprar o exército. Por isso que elas são instáveis e elas caem muito rapidamente. Uma democracia, irmão, a gente vive uma democracia hoje. O Brasil vive uma democracia plena. Você tá feliz? Vencemos? A América tem uma democracia plena. Aquele país está travado. Aqui também. Complicado, cara. A República não tem resposta pra resolver esses problemas que a gente vive hoje. Hoje a gente precisa de um cara, uma pessoa que vai delegar um grupo de outras pessoas para resolver esses problemas que a gente vive. No fim, o modelo prussiano era objetivamente superior, mas colapsou. Colapsou. So I thought it'd be interesting to break down Aristotle's Porque o modelo prussiano funcionava, ao passo que o Bismarck mantinha a paz em casa e tentava manter a paz fora, sabe? Todo mundo. O que o Bismarck construiu foi desfeito em 20 anos por causa do Wilhelm II, mas por causa do Bismarck também. O Bismarck, ele ajudou a destruir o sistema que ele construiu. Um dia eu trato desses sistemas aí, porque, bom, aí eu me sinto realmente. Eu não quero falar bosta quando eu trato desses sistemas. implied blueprint. Mas o Bismarck, sim, o Bismarck ajudou a destruir o sistema que ele mesmo construiu. Aquela estabilidade na Europa no final do século XIX, o Bismarck ajudou a destruir também. Quando o Kaiser removeu ele do posto de primeiro-ministro, de chanceler. For ending oligarchies. It'd be interesting to break down Aristotle's implied blueprint for ending oligarchies. We'll discover how to recognize these critical moments of opportunity, why timing matters more than strength, and most importantly, how to avoid the traps that have doomed many attempts at change. Change is coming. It always does. The question isn't if, but when, what comes next, and how to impact that. E vai ser no nosso tempo de vida. Beleza? Vai ser no nosso tempo de vida. Eu tenho certeza que vai ser no nosso tempo de vida. Eu tenho certeza que a mudança vai sair das nossas mãos. Pode ser não agora. Pode não ser no período dos nossos 30. Pode ser no período dos nossos 40, 50, 60 anos. A geração Z, no caso. Vai ser no nosso tempo. Cara, porque, cara, é impossível manter o sistema como ele está agora. A gente vive uma gerontocracia parasitária que tá aí pra nos destruir. Tem um meme que eu compartilhei. É bom como memes respondem, conseguem condensar ideias extremamente complexas em um videozinho bobinho e curto. Aqui. O Pedro Deirô fala isso demais, cara. O Pedro Deirô é um gênio, bicho. O Pedro Deirô é um gênio. Mas é isso daqui. Alguém discorda que é isso daqui? Alguém discorda disso daqui? É isso que nós vivemos. É esse o sistema que a gente tem que derrubar. Vamos ver o que ele vai falar aqui. First, let's remind ourselves that Aristotle wasn't theorizing about political change from some abstract position. Valeu, Jacatatu!
Plebiscito pela volta da monarquia implicaria na necessidade de uma nova Constituição, pois a atual não permite a mudança da forma de governo. A República é cláusula pétrea. Tem certeza? Eu pesquisei já. Mas tem certeza que a República é cláusula pétrea? Eu sei que a democracia não pode ser revogada, mas a República eu não lembro se é cláusula pétrea. Bom, estou com você, então beleza. República é cláusula pétrea. Mas, cara, a monarquia não pode voltar através de um plebiscito. A monarquia não pode ser parlamentarista. Tranquilo? Vou ver, dá uma olhada aqui. Eu não entendo nada de direito. O plebiscito pela volta da monarquia implicaria na necessidade de uma nova Constituição, pois a atual CF/88 não permite a mudança da forma de governo. A República Meu negro. é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Meu irmão em Cristo, você é um primata. Inciso 2º, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988. A Constituição poderá ser emendada. Não será objetivo de deliberação proposta de emenda tende a abolir voto direto, secreto, universal e periódico. Onde que monarquia impede o voto direto, secreto, universal e periódico? Explica. Onde? Onde que monarquia impede o voto direto, secreto, universal e periódico? Mas a monarquia brasileira não pode ser restaurada através de um plebiscito. Ela não pode ser restaurada através de um processo político, certo? A monarquia brasileira tem que ser... Precisamos de um Napoleão. Nós precisamos de um César, beleza? A gente não precisa de um Orleans e Bragança broxa falando: ai, aclamação popular. O povo tem que querer que é... Vai se fuder! Vai se fuder! Position. He tutored powerful leaders like Alexander the Great, and he studied some abstract position. He tutored powerful leaders like... Cara, outra. Vivemos de um momento em que a letra fria da lei não importa nada. Vivemos de um momento em que um juiz decidiu, junto de seus pares, de que uma pessoa branca não sofre racismo. A lei de racismo, ela é bem objetiva, tipo, racismo é preconceito, um ato de violência por causa da sua raça. No Brasil, hoje, um branco, ele não é impossível sofrer racismo. Por quê? Porque, é isso. Um juiz decidiu que não. Vários juízes decidiram que não, branco não sofre racismo. Calma, cara. O que tá na lei, o que tá na Constituição é irrelevante. Se amanhã Alexandre de Moraes decidir passar um despacho em que, não, agora o Brasil pode ter secessão, por exemplo. Não, isso daqui foi interpretado e de acordo com um artigo, o povo tem que ter o direito e, sabe, foda-se. Quebra um artigo, uma cláusula pétrea através de um despacho do STF. Esquece, irmão. Hoje isso pode acontecer a qualquer momento. Like Alexander the Great, and he studied over 150 different Greek city-states and foreign regimes. E vai aparecer um jurista e falar, não, isso não faz sentido, não é assim que funciona. Cara, eles decidem como funciona. Vai recorrer pra quem? É o Supremo Tribunal Federal, a última instância do judiciário. Você vai recorrer pra quem, cara? Não recorre pra ninguém, não há outra forma de você resolver esse problema. Eles decidem e tá dado, sabe? Porque o executivo, o poder executivo está fraco, o poder legislativo está completamente comprometido com suas corrupções, porque os nossos deputados são corruptos, os nossos senadores mais ainda. Então é uma galera que não vai peitar o judiciário. Por quê? Foro privilegiado. Quem julga os casos do legislativo? O judiciário. Então se aparecer imagina, entra lá um senador honesto. Não vou dar nomes, porque eu não coloco minha mão no fogo por nenhum daqueles senadores. Entra um senador honesto e fala: eu vou impeachment Alexandre de Moraes. Não que isso vai resolver alguma coisa. Não vai resolver nada. Vai lá. Ele pode tentar brigar. Ele vai sofrer represálias fortes. Vão tentar derrubar a candidatura dele. Sim, derrubaram o Deltan Dallagnol de forma criminosa. Mas os seus pares...
Seus pares estão todos encalacrados, cheio de processo de corrupção. Cheio de investigação que tá na mesa do juiz. Esse cara pode simplesmente pegar um despacho e falar: senador tal, você vai votar pelo meu impeachment? Interessante, eu vi essas suas declarações. Vou dar prosseguimento ao seu julgamento aqui, que pode te prender. Cara, desculpa, o brasileiro vota em vagabundo. Nós estamos presos. Tá entendendo que não se resolve? Cara, o Brasil tá travado. O Brasil está travado. O Brasil tá travado. O Brasil tá travado, irmão. Por isso que muito por causa disso que o judiciário tá esterçando os limites da democracia brasileira. Porque, cara, quem poderia fazer frente e parar esse avanço, não pode parar esse avanço. É uma relação política. O que fazer? Eu não sei, velho. Mentira, eu sei, mas eu não posso falar o que tem que ser feito. Sabe? Eu não posso falar o que tem que ser feito. As both a philosopher and... E o React já tá com 26 minutos e o vídeo tá com 1,51. Parabéns, esse é um novo recorde. Eu me sinto muito orgulhoso do que eu tô fazendo aqui agora. An empirical observer, he noticed patterns repeating throughout history, and these patterns reveal something valuable about how power changes hands. Many feel that the best, no, the only way to end an oppressive regime is through open revolution, but Aristotle found something much more complex. When studying countless political transformations, he noticed that the most aggressive revolutions often produce the worst outcomes. Take Syracuse under Dionysius. The dramatic overthrow led by Dion promised liberation, but ultimately created an even more oppressive system. The revolutionary had rallied the people with visions of freedom. Verdade, eu concordo. Que eu acho que uma revolta é necessária, mas Napoleão, um dos maiores homens da história, milhões pereceram. Milhões pereceram. Aí, o mundo não viu um morticínio... Tá bom, a China. O Ocidente não viu um morticínio daquele tamanho. Não, aquilo foi inédito. Foi inédito que aconteceu no período napoleônico. Superando em muitas vezes a Guerra dos 30 anos. Então, foram 15 anos de guerra constante. A Europa passou mais de 20 anos em conflito. Então, hoje a gente vê Napoleão como uma figura mais positiva do que negativa. Pelo menos questionável. Admirável também, inspiradora. Mas o que ele fez ali, sabe, ele matou a antiga Europa. Esse foi o ato dele. Que foi finalizado depois pelo Bigode. Então, não, Napoleão foi superado pelas guerras mundiais, obviamente. Mas o que Napoleão fez foi inédito. Cara, é muito perigoso. Eu exatamente concordo, é muito perigoso. Um processo revolucionário, você perde o controle, você não tem controle de um processo revolucionário. Quando ocorreu a queda da Bastilha, ninguém esperava que 2 anos depois a cabeça do rei estaria numa estaca. Quando o rei convocou a Assembleia, eu esqueci qual, Assembleia Geral, eu não lembro qual que é o termo que eles usam. Quando ele convocou para resolver os graves problemas que a França enfrentava, ele não esperava que a vida dele seria encerrada. Sabe? Ninguém esperava. A Revolução descarrilha. Ninguém esperava no início da Revolução, quando o Robespierre estava picotando o pessoal e 40 mil pereceram. Ninguém esperava que 6 anos depois a França voltaria a ser uma monarquia. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Você não sabe o fim de uma revolução. Nunca sabe o fim de uma revolução. Ela começa e para onde ela vai ninguém sabe. Only to deliver another form of tyranny. Vamos descalar. Vamos tratar 2013 como uma revolução. Você realmente esperava que... Imagina que você estava nas manifestações das jornadas de julho. Eu estava. Eu fui. Eu era novo, mas eu estava nas manifestações aqui em Curitiba, foram pacíficas e ordeiras. Eu estava lá. Eu não esperava que 10 anos depois, menos de 10 anos depois, 10 anos depois, Luiz Inácio Lula da Silva fosse presidente. Eu não esperava. Eu não esperava. Sabe? Pensa tudo que você passou. Você foi para jornadas de julho, você viu o Não Vai Ter Copa, você viu as manifestações, você viu a eleição de 2014, viu a Dilma ganhar por uma margem muito pequena, viu o início das manifestações
pelo impeachment, viu todo aquele processo traumático, você viu o governo Temer, viu o governo Bolsonaro, Lula, sério? A gente... Ouroboros? Pera, a gente saiu odiamos o PT pra... Odiamos o PT? Sério? Você tá vendo que perdemos o total controle desse movimento? Sabe? Um movimento que poderia ter resetado o Brasil de forma muito profunda. A elite política, econômica, veio e abafou. Sabe o que abafou? A origem do meu ódio a Jair Bolsonaro, além de todas as brochadas dele, é que, assim como um político honesto, um senador honesto entra no Senado e quer mudar o Brasil, só que ele não pode fazer nada porque seus colegas são vagabundos, Jair Bolsonaro era um vagabundo. E os seus filhos vagabundos também estavam com a corda no pescoço. Então meio que ele não podia fazer nada, né? Se ele fizesse alguma coisa, ele podia rodar. Então, mesmo se ele quisesse, eu não sei se em algum momento ele foi honesto, mas mesmo se ele quisesse fazer algo, ele não poderia fazer absolutamente nada. And we've seen many such cases in recent history too. This is why Aristotle advocated for gradual reform rather than violent upheaval. In politics, he writes that changes in government. Vamos lá. A ideia do MBL, que eu gosto tanto da rapaziada do MBL, a ideia deles não envolve uma revolução. A ideia deles é formar quadros para entrar no Estado brasileiro e de dentro fazer uma revolução. Pelo menos uma mudança, acabar com a Constituição. A ideia deles é esse. Eu gosto disso. Que, mano, uma revolução, mano. Apesar de ser, como fazer, a ideia de tacar fogo em Brasília ser muito excitante e colocar 150 guilhotinas na Praça dos Três Poderes me deixa muito feliz. Hoje eu vejo, não, eu vou ser um dos líderes. Ou não os líderes, mas eu vou estar ali na linha de frente dessa revolução. Mas Robespierre também pensava assim. Qual que foi o fim dele? Sabe? É complicado, né, velho? O que aconteceu com o Trotsky? Ou com vários outros revolucionários? Todos os revolucionários que passaram fogo na família Romanov rodaram um pouco tempo depois. Cara, então a longa marcha pelas instituições, no fim do dia, ela vai gerar um poder muito mais sólido, ela pode gerar reformas grandes, mas ela pode simplesmente se perder, sabe? O Movimento Brasil Livre e o Missão podem começar a entrar na máquina e se corromper. O PT também prometia isso, cara. O PT entrou na vida pública com a ideia dessa longa marcha das instituições. Vamos controlar todos os branches do governo. E hoje você tem um monte de procurador petista, um monte de juiz petista, mas, cara, o PT, tá ligado? Ele traiu todas as pautas que a esquerda defendia na década de 90. Então, cara, é complicado, velho. É muito difícil, porque é muito difícil, cara. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 anos. O MBL e o Novo pode seguir firme nos seus ideais por 15, 20 anos, mas e aí? Pra você tomar o Estado brasileiro vai levar mais de 15, 20 anos. É muito difícil, cara. Eu posso me corromper daqui a 10 anos. Mas se acontecer uma revolução semana que vem, eu vou estar lá, tacando molotov. Mas daqui a 2 anos eu posso estar que nem o Robespierre, decapitado. Porque você não tem o controle de uma revolução. Você não tem controle de uma revolução. Não tem. Should not be attempted É perigoso, é muito perigoso. at once. Então eu prefiro a ideia da longa marcha das instituições, formar quadros e mudar a cabeça das pessoas e mudar o Estado de forma lenta, mas consistente, como o Movimento Brasil Livre quer fazer, do que uma revolução. É complicado, velho. Mas eu não tenho controle nenhum sobre isso. O MBL não tem controle nenhum sobre isso. O PT não tem controle nenhum sobre isso. O Bolsonaro não tem controle nenhum sobre isso. Pode ser que a gente chegue num momento de inflexão tão grande, já, e uma revolução simplesmente começa. As pessoas se irritam. E o povo preguiçoso e dócil que o brasileiro se revolte pela primeira vez na sua história. Isso pode acontecer. Clima pra isso tem, irmão. O que não falta é clima pra isso, cara. Então, a qualquer momento pode estourar uma revolução no Brasil e, cara... Cara... Ô, bicho. Onde isso vai chegar, eu não sei. Vocês não sabem, ninguém sabe.
but rather by small Não são por 80 centavos. Não é por 1,40 da gasolina. degrees. Que amanhã os caminhoneiros podem resolver. Não, vamos parar. É greve de caminhoneiro. Foda-se, vamos parar o Brasil. Bola de neve. Warning that those who lead a successful revolution will gain all the power of the state for themselves. O MBL já não é mais tão liberal e nem tão progressista mais, né? Só melhora. For Aristotle, the continued stability of the political system was essential, not just for order's sake, but because stable systems allowed for the kind of incremental improvements that could enhance citizens' lives without risking catastrophic collapse. Most of the successful political transformations he studied were ones where people barely realized they were happening until they were done, but that without risking catastrophic collapse. Most of the successful political transformations he studied were ones where people barely realized they were happening until they were done. But that perspective presents a significant issue, because this led him to focus mostly on gradual top-down reforms by those already within the spheres of power. But what if you're not part of the ruling class, or even ruling class adjacent? Valeu, Santa Cândida, velho. Pardo. Viu que o André do Papa Hard dizendo que isentão, qualquer um que critica a covardia do mito é pior. Ele não falou isso. Ele não falou que qualquer um que critica a covardia do mito. Não foi nesses termos. Ele falou da galera que votou nulo e se posicionou contra o Painho. Contra o Bolsonaro em 22. É isso. E o André tem a opinião dele, eu tenho a minha. E é isso aí, cara. Tá tudo em casa. Of course, you could. Eu não acho. Eu não critico o isentão. Eu entendo por que os caras não votaram no Bolsonaro. Eu entendo por que... Vamos lá, dá os dois. Eu entendo por que o MBL não votou no Bolsonaro. Eu respeito isso. Eu votei no Bolsonaro, porque do outro lado era o Lula. E é isso aí, irmão. Tá tudo em casa. Já vai fazer 3 anos dessa merda. Let it go. É isso. Beleza? Outra, eu também não acredito que o MBL foi responsável pela vitória do Painho. Beleza? O Bolsonaro ganhou votos em São Paulo. Ele ganhou votos no Nordeste. Ele perdeu votos no Sul, cara. Ele perdeu no Sul e no Sudeste. O Bolsonaro, não, cara, no segundo turno, 1 milhão de nulos em Santa Catarina. Cara, se o MBL fosse tão influente assim, fosse tão massivo assim, se a posição no movimento brasileiro tivesse sido tão impactante em 2022, o Kim não teria perdido 200 mil votos. O MBL não teria eleito só 2 deputados. Ele teria eleito gente pra caralho. Não foi por causa do MBL que o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro perdeu por causa dele. Ele foi responsável pela derrota dele. Eu também votei no mito por desespero. Foi a primeira... Cara, foi nojento, cara. 2. Desprezível. Attempt to become a Anyway. A gente tá indo pra 26, irmão. Eu já cansei de falar de 22. Eu esgotei 22. Eu não falo mais de 20. Eu não me importo mais com o que aconteceu em 2022. A gente tá no terceiro ano do governo Lula. Deu. Forming part of the oligarchy yourself, which is not necessarily a bad strategy. But when that's not possible, what are you supposed to do then? Just wait and hope? Nossa, pô, eu acompanhei, cara. O MBL estava na merda em 22, completamente fudido, saca? Completamente fudido. For benevolent reforms from above? This is where we need to go a bit beyond what Aristotle explicitly said by reading somewhat between the lines while still adhering to his analysis. During his studies, Aristotle noticed something curious about power. He saw that political systems tended to move through distinct phases, each with their own characteristics and vulnerabilities. What he observed was subtle but important. Political systems don't just change randomly, but they're not mechanically predictable either. Instead, they tend to face specific types of decay that can be reversed or accelerated by human action. For example, a monarchy turns into a tyranny when the ruler starts prioritizing self-interest over the common good. A polity risks degradation to democracy when it caters to the immediate desires of the masses rather than the long-term good of society. And an aristocracy often drifts toward oligarchy when the elite become consumed by greed rather than merit and virtue. Aristotle argued that these...
O que que nós vivemos? Não, primeiro, nós não temos não temos sequer uma aristocracia. É só uma elite burguesa mesquinha. O que que é a financiarização da economia se não isso, cara? O final, eu não sei se eu se eu deixei muito claro o que tava no vídeo no final, aquele capítulo final do vídeo da Gen Z. Eu não sei se eu deixei muito, eu tentei deixar o mais claro possível que qualquer tipo de mudança é necessária a destruição da nossa elite. Qual elite? Da nossa elite. É isso. É condição sine qua non para qualquer tipo de mudança. Positiva ou negativa? Não sei, mas uma mudança. E o que a gente precisa de hoje é uma mudança. Corrupted forms of government are even less stable Qual elite? Sim. Sim. than their good counterparts because they are fundamentally unjust. Forms of government are even less stable than their good counterparts because they are fundamentally unjust. Tyrannies are inherently fragile because they rely on Desculpa, eu sou um jeca. Eu não leio filosofia, eu só leio teoria econômica e história. Qual é esse livro do Aristóteles? Eu preciso ler. Eu preciso ler isso daqui, porque eu nunca gostei nisso. Eu fico lendo meus Spengler Guénon, eu preciso ler clássicos também. Alguém faz ideia de qual é essa obra aqui? Provavelmente ele citou aqui, eu não prestei atenção. Bom, eu vou dar uma olhada depois. force and lack the support of the people. Over time, the ruler's abuses lead to resistance, rebellion, or assassination. And democracies are almost as unstable because they lack the guiding principles of justice and virtue. This reveals a crucial pattern. What those in power do to make their power absolute often end up making it more fragile. When they silence opposition, Política? Tá. É livro básico, eu devia ter lido já. Vou ler, vou baixar hoje, vou botar no meu Kindle e vou matar essa porra em uma semana. isolate themselves and lose vital feedback about what's happening in society. When they hoard wealth, they create resentment and alternative power centers, and when they eliminate rivals, they destroy the very institutions that could help stabilize their rule. While dismantling institutions may provide short-term control, it removes the foundations for sustainable governance, leaving the regime vulnerable to collapse or external threats. And that leads to an exciting revelation. If political systems tend to face predictable challenges, and if certain actions create specific weaknesses in that system, then that allows us to identify when a corrupt system is vulnerable to change. And perhaps even more importantly, you can recognize what kind of actions are more likely to succeed at different moments. This isn't deterministic prophecy, of course, but Aristotle saw these tendencies play out again and again, and while no two situations are identical, the underlying dynamics of power, how it concentrates, how it corrupts, and how it potentially transforms, do follow recognizable. O que os gregos tinham na cabeça para achar que democracia era um sistema viável? Eu vou falar uma merda muito grande aqui, mas me corrijam nos comentários. Os gregos não gostavam de democracia. Democracia era uma corrupção do sistema que eles achavam que era o ideal. Eu esqueci qual que é o sistema que eles achavam que era o ideal, esse é o ponto. Tanto que, referência histórica mais explícita, mais óbvia, os pais fundadores na América não citam democracia sequer uma vez na Declaração de Independência. Democracia é uma merda. Democracia é um erro. Patterns. And it's these patterns we O próprio Aristóteles disse que quem devia governar eram apenas pessoas capacitadas. need to understand if we want to see how and when change becomes possible. And just like all the other regime types, oligarchies have their own life cycles and fragilities. Think about how wealth becomes political power. It starts subtly. A few successful individuals or families begin shaping things in their favor. Maybe it's through campaign contributions, media ownership, or funding think tanks. They don't usually stage a coup. Instead, they play a longer game. Year by year. O que a gente assiste? Cara, porra do Análises hoje, mano. O Renan tava falando disso. O zongueiro que fica socando dinheiro aqui no Brasil e tem um deputado bolsonarista que tá tentando passar uma lei que proíbe esse dinheiro de entrar aqui. A questão do USAID, sabe, de financiar ONG, woke, projeto woke no mundo inteiro pra desestabilizar esses países mesmo, sabe? Vivemos um constante estado de psyop, cara. Ou vocês acham que todo o lenga-lenga que a gente viu nos últimos 5 anos, que está se desfazendo de uma forma muito rápida, assustadoramente rápida, era orgânico? Não era, cara.
Nunca foi. Cara, nossa, mano, o governo americano vai divulgar amanhã o nome dos influencers brasileiros que recebiam dinheiro, sabe? Do USAID. year, they indirectly shape tax policies, Foi o rage dele falando Cazuza. regulations, and market rules until their A Primavera Árabe foi literalmente isso. Foi literalmente isso. Foi literalmente isso. advantages become self-reinforcing. O capitalismo financiou o anticapitalismo. Não, o capitalismo não financiou o anticapitalismo. Porque é o seguinte, por que uma oligarquia, por que uma empresa... Vamos voltar, esse vídeo tá muito bom, cara. Esse vídeo tá muito bom e eu tô colocando muito insight em cima dele que tá difícil de entender. Por que uma empresa como, sei lá, vamos pegar a JBS. Por que a JBS estaria interessada em aumentar as regulações do mercado que ela opera? Ela não vai se prejudicar? Tecnicamente vai, certo? Ela vai se prejudicar. Se aumenta, sei lá, agora tem que ter a fiscalização de mais 30 itens, tem que ser fiscalizados e ela vai... Mas ela tem como pagar para manter essa fiscalização. Ela vai arruinar a concorrência. Como que você vai entrar no mercado em que existem tantas barreiras de entrada? Mata a concorrência. Basicamente isso. Todo tipo de... Outra, há uma questão que eu pessoalmente, eu não consigo levar tão a sério, mas faz muito sentido, explica muita coisa. Além da vontade financeira de você matar a concorrência através de regulações e todo tipo de lobby, existe a questão woke, é uma religião. Eu não consigo, sério, eu sou tão materialista que eu não consigo acreditar que essa seja materialista no sentido de, sabe, eu preciso de coisas físicas para as coisas fazerem sentido para mim, não no sentido materialista marxista, porque foda-se, caguei filosofia. Os bilionários, esses poderosos, eles acreditam nesse universalismo. Eles acreditam em questões woke. Eles se enxergam como seres elevados e querem impor sobre as massas bestializadas a sua visão de mundo. É uma fé desses caras. Isso explica muita coisa, porque, vamos ser honestos, não faz sentido financeiro você financiar obras como, sei lá, The Marvels ou Dragon Age Villagard. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum você ter empresas como a Sweet Baby Inc. impondo a sua agenda sobre empresas. Não faz sentido, cara. Não faz sentido econômico essa merda, porque tá perdendo... Já tem 10 anos que essas empresas estão queimando dinheiro. Mas quando você aceita essa realidade que eu não consigo aceitar até agora, de que eles acreditam nesta merda e bancam esta porra, porque o dinheiro pra eles não faz mais sentido, porque eles são tão ricos, tão poderosos, que agora eles podem brincar de Deus e impor de cima a baixo a sua ideologia sobre a massa bestial, aí faz sentido. Aí meio que o quebra-cabeça se encaixa e faz sentido. A Shell financia o Just Stop Oil. Cara, é uma explicação. Eu pessoalmente não consigo acreditar ainda nisso, mas, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. Complicado. Bom, anyway, continuando. Year by year, they indirectly shape tax policies, regulations, and market rules until their advantages become self-reinforcing. Their wealth buys influence, and that influence helps them accumulate more wealth. Then comes the consolidation phase. The rules themselves begin to transform. What started as informal influence gets encoded. Porque imagina que você é um Rothschild, você realmente nasceu num berço de ouro, a sua família nasceu em seus antepassados nasceram em berço de ouro pelos últimos 300 anos. Por que não? Nossa, essa ideologia progressista é tão interessante. Eu vou aqui colocar o meu dinheiro nessas ONGs aqui pra passar essa visão de mundo porque eu acredito nisso. Cara, vai fazer diferença nenhuma pra um cara que tem, sei lá, um net worth de 16 bilhões de dólares, 16 bilhões que não fez absolutamente nada pra ter, gastar 1 milhãozinho por mês ali numa ONG, cara, não faz diferença, não arranha o estilo de vida dele. Ele nunca vai falir. E se ele precisar ganhar dinheiro, ele vai fazer bilhões muito rápido. Que ele é um Rothschild, ele tem o sobrenome certo, ele está nos círculos sociais certos, sabe? Ele cresceu, ele estudou
ao lado das pessoas certas. Cara, o dinheiro deixa de ser uma questão. Essas pessoas estão muito além, muito além de necessidades materiais. Eles podem gastar nesses pet projects dele. É tipo, olha, vou fazer uma analogia aqui. O bilionário gastando em ONG é a mesma coisa que o milionário dando uma floricultura pra esposa. Vai lá, amor. Vou te dar essa empresa pra você cuidar. Cuida dessa floricultura, café e livraria. Vai lá, cuida aí, cuida aí. Ele vai ter lucro com essa merda? Não vai. Mas a mulher dele vai estar feliz. Ela vai ocupar a cabeça. É isso. É isso. Into law. Think about how seemingly neutral technical adjustments to campaign rules, corporate structure, to wealth. Then comes the consolidation. Here, they indirectly shape tax policies, regulations, and market rules until their advantages become self-reinforcing. Their wealth buys influence, and that influence helps them accumulate more wealth. Then comes the consolidation phase. The rules themselves begin to transform. What started as informal influence gets encoded into law. Think about how seemingly neutral technical adjustments to campaign rules, corporate structures, tax frameworks, and so on slowly reshape the playing field. Each change appears small and sometimes even reasonable in isolation. A tweak here, an adjustment there. But step back and look at the whole picture. These individual changes form an architecture of power, each piece reinforcing the others. But over time, these regimes enter what we could call a degeneration phase. Think about what happened. É o que nós vivemos agora. Uma completa e total degeneração das nossas elites. Nossa, velho, a gente tá tão na merda. A gente tá tão na merda, cara. Nossa, cara. Velho. Nossa, velho. É realmente, tipo... Imagina... sabe? Eu, pessoalmente, no meu âmago, sabe? Eu acredito que nada nunca acontece. Realmente, tipo, eu genuinamente acredito, nada nunca acontece. Nós somos fracos demais pra enfrentar essa galera. Mas eu decidi de forma racional que, cara, eu sei, nada nunca acontece, mas eu vou tentar fazer o meu. É isso, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer o mínimo o que eu posso, sabe? Eu vou fazer o que eu posso. Pode não dar em nada, sabe? Pode não dar em nada. Eu vou fazer. Por quê? Porque não adianta, cara. Não adianta ficar só triste. Ai, caralho, não adianta, não tem nada pra fazer. Eu tô fazendo. É isso. Sei lá. Eu vou votar na próxima eleição. Eu vou fazer campanha na próxima eleição. Pros meus amigos, e é isso. Sabe? Eu acredito que vai mudar alguma coisa. Não. Eu tenho dúvidas até a respeito do sistema. Né? Obviamente. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa triste? Vou falar, nada funciona, caralho. Tipo, eu posso simplesmente largar tudo e me recolher pro interior e ficar de boa lá. Mas eu não consigo, sabe? Eu entendo que ainda existe, vai embora e vai viver uma vida Bobson, sabe? Bobson. Mas eu não consigo. Eu não consigo, sabe? Hoje eu tenho essa energia de que eu vou tocar algum projeto. Quero ajudar. Eu quero ajudar. Mas eu, sabe, com 35 eu posso falar, foda-se essa merda, eu vou pro interior, vou criar meus filhos e é isso. Hoje eu tenho essa vontade. Daqui a 10 anos eu posso não ter mais. Mas é complicado. Regimes enter what we could call a degeneration phase. Think about what happens when any group or individual becomes too comfortable in a position of power. At first, they try to justify their privileges, they're job creators, they do it for the people, they are saving the economy, think of the children, and so on. But gradually something shifts. The justifications become thinner, more perfunctory. Eventually, they stop bothering to justify at all. Public resources become their personal piggy bank, public institutions their private toolset, and public concerns are barely worth acknowledging. This is exactly when they look strongest on the surface. They've got everything under their control. The money, the power, the institutions.
Look at how the 30 tyrants controlled Athens. They had all the weapons, all the wealth, total formal authority. They thought they were showing strength by ruthlessly eliminating critics, hoarding wealth, and crushing dissent. Yet they were creating the perfect conditions for their own overthrow. What makes this pattern so important is how it reveals the paradox of power, strength becoming weakness, control breeding its own instability. When those in charge respond to challenges by becoming more controlling, they often accelerate their own decline. Their harsh policies alienate potential allies. Their visible excesses create silent resentment. Their internal rivalries fracture their unity. Think of it like holding Alexandre de Moraes. É um exemplo muito pequeno, que nós, verdade seja dita, é muito grande pra gente, mas é um exemplo muito pequeno. Essa sina autoritária que ele tá, esse momento dele, é isso daqui. É literalmente isso daqui. É isso que ele descreveu. É isso daqui. Adaptado à nossa realidade, mas é isso daqui. Ele pode colapsar a qualquer momento. Porque é isso que acontece com o ditador. Por isso que uma ditadura patética, o Getúlio Vargas, o autoritário, não há nenhuma legitimidade. O Nargas, o fim do regime Nargas foi isso daqui, ó. Pum. Oh, nossa. Uau. A monarquia tem legitimidade. A ditadura não tem legitimidade alguma. Ele só se sustenta através da força das armas. sand. The tighter you squeeze, the more it slips through your finger. Unity. Think of it like holding sand. The tighter you squeeze, the more it slips through your fingers. The more they crush dissent, the more they create the conditions for their own undoing. They lose touch with reality, lose critical feedback, lose the legitimate authority that originally let them govern. It's not that they become weak. They still have all the surface power, but they become brittle. And that brittleness, more than any external enemy, is what ultimately threatens their rule. But perhaps most importantly for those watching closely, this pattern reveals moments of opportunity for the oppressed. Because understanding these phases is not just about predicting decline, it's about recognizing opportunities. Each phase has its own vulnerabilities, its own pressure points, and its own possibilities for transformation. And this brings us to the crucial question. How do you recognize when a system is entering its vulnerable phases? What subtle signs signal that change might be possible? Eu não sei o que ele vai falar aqui, eu não li a política do Aristóteles, mas a Sexta República dá sinais de esgotamento. A Sexta República dá sinais gritantes de esgotamento. Chegamos em um fim de ciclo. E esse ciclo maldito, ele não está recebendo nenhum tipo de sobrevida. As reformas que estão acontecendo para manter esse sistema maldito de pé não é como se... Não, estamos construindo algo. Tipo, não há uma construção de algo novo que, sabe, sobrepuja algo que não funciona e apodreceu. Não é isso que está acontecendo. Ele tá se esticando algo ruim. Sabe, é um pano velho. É isso que essa república é. Sabe, se esticando, 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 esticando. Em algum momento esse pano vai romper. Sabe? Não tem como manter. Não dá. Os momentos de rasgando, impeachment da Dilma. Costura o remendo e volta. Rasga. É isso, tá esterçando. Cara, é um esterçando. Cara, a gente tá vendo de forma muito clara que é um sistema que não tá bem. É um sistema que está colapsando. Tudo que eu descrevi pra vocês é que Centrão, a eleição do Hugo Mota, do Alcolumbre, cara, é a união do PL com o PT pra garantir a vitória deles. Cara, é um negócio patético. O Alexandre de Moraes é a única figura dentro da República Brasileira que tem força, sabe? É um cara que ainda tem uma força vital, mas é um cara só. Because, as Aristotle observed, timing often matters more than strength. So how do we know when change is nigh for oligarchy? Onde isso vai estourar, quando isso vai acontecer, não é questão se a Sexta República vai acabar, mas quando ela vai acabar. Quando ela vai acabar. É que o povo brasileiro, nossa, cara, eu acho que não existe posição mais privilegiada no mundo do que ser membro da elite brasileira, porque você sabe que o povo não vai fazer porra nenhuma, sabe?
Você sabe que o povo não vai fazer nada. E você sabe que se você mudar a sua estética, mudar a forma que você fala, o povo vai até te apoiar. É. Tipo, se você muda, se você muda a forma que você se porta, você pode ser até cogitado como presidente da República. Olha que legal. Tipo, imagina esse cara. Nasceu em berço de ouro. Rico. Oligarca. Família inteira em cargos de poder. E as pessoas falam, meu prefeito. Não é na passarela não, é na faixa de pedestre aqui, ó. Inaugurando aqui, ó. Cara, a família dele tá no poder no Pernambuco há pelo menos 50 anos. Vamos ser tranquilo, 50 anos. Sabe? O avô dele. Vamos ver o Arraes aqui. O avô dele, Miguel Arraes, foi governador de Pernambuco de 83 em diante, cara. São quase 50 anos de regime, de um Arraes em posição de poder. 50 anos, cara. Em 50 anos você consegue fazer muita coisa, certo? Você consegue fazer muita coisa em 50 anos. Outra, né? Eu tô tratando só poder político explícito. É uma família oligárquica que remonta a capitanias hereditárias, o Brasil Império, colônia, sabe? Sabe, fazendas infinitas, cheias de escravos. Cara, eles estão no poder em Pernambuco há séculos. Meu amigo. E mesmo assim, não fizeram nada. O estado está na merda até hoje. Se Pernambuco fosse a Suíça dos trópicos, eu entenderia o apoio popular que o João Campos tem. Mas não, cara, a família desse cara não fez nada. E hoje ele é cotado a governador, com toda certeza ele vai ganhar ao governo do estado em Pernambuco. Mas não, ele é cotado à presidência da República. É isso que a gente tá vendo. Cara, amigo, pelo amor de Deus, velho. A gente tá. Cara, é muito gostoso ser de elite no Brasil. Matters more than strength. So how do we know when change is nigh for oligarchy, specifically? Aristotle observed several critical indicators that often converge to create what we could call a perfect storm. The first sign is perhaps the most obvious, yet often misunderstood. When public dissatisfaction flares up, it's not really the volume of complaints that matters, it's their nature. The oligarchs can handle protests against a new tax on farmland. They can manage complaints about inflation, and they love when isolated issues like minimum wages or subsidies release some pent-up steam. But Aristotle observed that while a state can handle many types of protests, the real danger comes when people stop believing the state serves its proper end, the good life and virtue of its citizens. So, when protests shift from specific grievances to fundamental questions of justice, not just is this fair, but is our whole system serving its purpose? That's when things are about to boil over. This total erosion of legitimacy typically happens in three distinct but interconnected ways. Quando o povo brasileiro deixar de falar Lula é ladrão, filho da puta. Ou sei lá, se o Bolsonaro recuperar seus direitos políticos e voltar à presidência da República pra não fazer absolutamente nada de novo. É Bolsonaro viado, Bolsonaro filho da puta. Quando o povo, o Bobson, a massa, deixar de usar argumentos idiotas como escala 6x1, o imposto do Pix. Quando o povo brasileiro, a massa, não acredito que isso vai acontecer, quando a massa se revoltar contra a Constituição de 88, isso vai ser um problema, beleza? Isso vai ser um problema, como ele levantou aqui, voto com o relator. Quando o povo mudar o seu foco pra, puta, a Constituição é uma merda, e disso for, a elite é uma merda, pra precisamos queimar tudo e começar do zero, isso vai ser um problema. Quando que isso vai acontecer? Nunca, amigo. Isso nunca vai acontecer. No Brasil nunca vai acontecer. Todas as revoltas e revoluções do Brasil aconteceram em grupos minúsculos. O golpe de 1888 não tinha mil soldados, cara. Foi uma quartelada que derrubou o império. Vargas foi praticamente uma quartelada, mas foi uma massa pequena de soldados. Não pequena, né? Não irrelevante.
mas foi um agrupamento de soldados que foram lá e derrubaram Washington Luiz. Instauraram uma ditadura de 15 anos. Cara, sabe, todas as vezes que o Brasil passou por momentos de ruptura democrática, ruptura institucional, era um grupo minúsculo. Eu acho que a maior revolta, eu acho que a maior movimentação de tropas que rolou num golpe foi o golpe de 64, sabe? Teve muita movimentação. Mas o povo não tem participação nenhuma, cara. E a marcha pra Jesus e Deus e o caralho lá. Sim, você teve uma manifestação. Foi um golpe cívico-militar, mas não foi cívico. Foi da classe média. A classe média e os militares se juntaram pra dar o golpe. Sabe? First, while Aristotle recognized the importance of private property in connected ways. First, while Aristotle recognized... Não, a independência não foi um movimento de massa, cara. Não foi um movimento de massa. Nada na história do Brasil foi um movimento de massa. O Bolsonaro... Por isso que, cara, eu falei no podcast do professor Marcelo Andrade, com todas as letras, Jair Bolsonaro foi a figura política com mais poder na história desse país, porque esse filho da puta, quase que sozinho, conseguiu arraigar sabe, ele conseguiu concentrar toda a força da direita nele. Ele tinha nas mãos tudo. O que o Bolsonaro tinha nas mãos, sendo um mongol, falando como um boçal, Vargas não teve. O tipo de adoração que o Bolsonaro tem, Vargas não tinha. E o que ele fez com isso, cara? O que o Bolsonaro fez com isso, velho? Nada. Three distinct but interconnected ways. First, while Aristotle recognized the importance of private property, he warned against the wealthy treating common things as their own, like when public spaces become effectively private, when shared infrastructure serves only elite interests, when common goods like water and, in our times, airwaves and digital networks become de facto personal property of the economic political class. Second, Aristotle was particularly concerned when the laws and customs that the oligarchs themselves established start being ignored whenever convenient. They impose austerity on the masses while they themselves live in luxury. They praise competition until they need to crush rivals. They talk about innovation while blocking new ideas that might threaten their position. As Aristotle noted, this hypocrisy undermines the very foundation of law, which should apply equally to all. Third, and perhaps most fundamentally, when rulers become... Impressionante como tudo isso daqui... Eu tenho que ler essa porra desse livro agora. Nossa, urgente. Tudo que ele tá descrevendo se aplica no Brasil, se aplica na Europa, se aplica na América, se aplica no planeta, cara. A gente tá em ebulição. Talvez não na China. Mas a gente tá em ebulição, cara. Meu Deus, velho. Vai ser... Cara, o nosso tempo vai ser incrível. Become disconnected from the virtues and values they're supposed to exemplify. Aristotle believed that legitimate rule required not just wealth or power, but moral excellence. If oligarchs from their isolated positions push radical social transformations while being entirely disconnected from their impacts on ordinary communities, if they advocate for fundamental changes to how people live, work, and raise their children, all while being insulated from the consequences of these changes, they hold in contempt the very cultural traditions and social bonds that most communities consider essential to their way of life. The gap becomes no longer just economic, but moral and cultural. This triple erosion of public resources, of rules for thee, not for me, and of shared cultural values creates a fundamental crisis of legitimacy. But the thing is, Aristotle observed that public dissatisfaction alone rarely triggers change. What makes a moment truly critical is when it combines with internal division among the ruling class itself. While Queda da Dilma. Queda da Dilma tinha manifestação na rua, mas a Dilma traiu o Eduardo Cunha. A Dilma traiu o Eduardo Cunha. E ele utilizou a vontade das massas para derrubar a Dilma como justificativa. Ele caiu atirando. Só um exemplo. Studying different city-states, he noticed that oligarchy among the ruling class itself. While studying different city-states, he noticed that oligarchies often fall not from external pressure, but from disputes among those in power. For example, between different business interests, preventing them from presenting a united front.
When oligarchs start infighting over market regulations or resource control, they create openings they'd never allow if united. And the final crucial sign of changing winds is the emergence of new leaders and voices, but not always where you'd expect. The crucial voices often don't come from traditional opposition. They come from entrepreneurs who've built independent economic power, from respected professionals who've stayed above factional disputes, and from people who can bridge different social classes and interest groups. Crucially, Aristotle observed that change leading to a more just system, rather than change to some other oligarchy or tyranny, must involve the middle class. Positive change has to come through those who occupy a middle position between extremes of wealth and poverty, those who have enough property to be independent, but not so much as to be corrupted by luxury. Por que que o foco do PT é destruir a classe média? Cara, não é algo inesperado que o PT estivesse esmagando a classe média. É intencional. Destruir a classe média é intencional. O Lula chegou nessa conclusão muito tempo atrás, de que o pobre, quando sai da média e vira da classe média, para de votar no PT. O pobre saiu dali da miséria, agora ele pode ter sonhos e consumos e anseios e objetivos maiores do que simplesmente matar a fome. Ele deixa de votar no PT. Então, se você esmaga a classe média e deixa todo mundo pobre e dependente do Estado, bom, essa galera vai buscar ajuda do Estado. É uma vingança. É uma vingança, é uma operação de vingança. O que tá rolando hoje é uma operação de vingança. É de caso pensado, é cruel, é diabólico. What makes the middle class effective is their ability to combine virtue with practical wisdom. They aren't typically the most radical voices calling for revolution, nor are they part of the established oligarchy. Instead, they are ordinary people who understand both what is good and what is possible, a combination Aristotle saw as essential for any meaningful political change. Most importantly, leaders representing the middle class succeed because they understand what Aristotle considered the true purpose of the state. Not just stability or wealth, but the good life that comes through the practice of virtue. So how does this help us understand when and how to act? Interpreting Aristotle's observations suggests a few crucial approaches. First, build alternative sources of power. They don't need to, and probably shouldn't, be direct confrontations with oligarchic authority. Instead, focus on creating independent economic networks, developing new technologies, or establishing cultural institutions that operate outside traditional power structures. Think of it as building a parallel system rather than directly confronting the existing one. This is exactly what emerging merchant classes did in many Greek cities, gradually accumulating influence through trade networks that the traditional power base couldn't control as easily. Second, form intentional coalitions, but not the kind you might imagine. Successful challenges to entrenched power rarely come from single interest groups. Instead, effective transformations happen when different people find common cause. Consider how in many Greek city-states, the emerging commercial class often allied with small farmers against the traditional landed upper class. Today, this could, for example, mean bringing together tech innovators frustrated by monopolistic practices, traditional businesses, and middle-class citizens seeking economic stability and a normal life. Third, understand Parabéns por descrever. Ele tá por dentro. And exploit system weaknesses. When oligarchies abuse their power, they create openings. Think about it this way. Every time oligarchs break their own stated principles, they create what we might call legitimacy gaps, or a discrepancy between the expectations of how leaders should act and how they actually act. The key is matching your response to their specific contradictions. When they champion meritocracy while practicing nepotism, document and publicize clear cases of unearned privilege. When they compromise courts, utilize dispute resolution systems. When they preach free markets but practice monopoly, rally the natural coalition of small business owners crushed by unfair competition and consumers tired of inflated prices. Your responses should not only challenge existing power, but demonstrate a better way forward.
turn their contradictions into stepping stones toward positive change. Each of these compensating moves creates new vulnerabilities, new contradictions, and new potential points of leverage. As Archimedes said, "Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world." Fourth, and this is crucial, develop political virtue. It's not just about personal morality, it's about building the capacity for effective action. An oligarchy's greatest weakness often lies in its inability to generate genuine loyalty or collective purpose. They rule through power rather than legitimate authority. Your advantage is the ability to create genuine communities of interest and purpose. Last but perhaps most important, cultivate what we might call strategic patience. It's easy to swallow the proverbial black pill when things seem hopeless. But remember, oligarchies often appear strongest just before they begin to crack. Their very efforts to maintain absolute control frequently generate the conditions for their own transformation. Thank you for watching. Resumo da ópera. A maior revolta que você pode fazer hoje é formar uma família e ser feliz. Isso, eu acho que isso é a ação mais evolucionária que você pode ter. Vindo de alguém que claramente não valoriza a felicidade. É isso. Então, complicado. Puta vídeo. Que texto maravilhoso.